Olá, boa noite. Procedimentos cardíacos realizados pelo município cresce segundo o balanço divulgado hoje. Forte tempestade causa estragos em Uberlândia. E neste dia 3 de dezembro é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E nós vamos falar sobre essa questão da inclusão e da garantia dos direitos dessas pessoas. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. A Prefeitura de Uberlândia divulgou hoje um balanço dos procedimentos cardíacos realizados nos últimos 3 meses e atualmente o município oferece à população atendimentos de alta complexidade através de parcerias público-privada. Veja. A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Uberlândia fechou um acordo com 5 hospitais particulares da cidade. Vários procedimentos cardíacos foram feitos e foi possível beneficiar mais de 370 pacientes de setembro deste ano até agora. Eram pacientes que estavam internados em Uberlândia e região, aguardando em um leito, já há vários dias esperando e que foram realizados procedimentos. Eram pacientes que estavam em casa esperando o cateterismo já há muito tempo e que também foram realizados. E a gente tem a continuidade disso, porque essa foi uma ação extremamente importante, mas ela precisa ter continuidade. Então, o que foi feito também nesse meio tempo? O Hospital Municipal ele ainda não é credenciado para fazer os procedimentos. O que significa? Ele não recebe recurso ainda, federal, estadual, para fazer a parte cardíaca. Mas ele já estava fazendo 4 cirurgias mês. Nós fizemos um compromisso e já ampliamos para 8 cirurgias cardíacas mês, que são essas cirurgias de peito aberto, cirurgias grandes, já está fazendo. E agora, no início do ano, esse número ampliará para 12 cirurgias. O balanço feito nesta terça-feira no Centro Administrativo Municipal apontou números positivos. Desde então, foram realizados 274 cateterismos, 71 angioplastias, 26 cirurgias cardíacas, totalizando 371 pacientes beneficiados. O valor repassado para os hospitais particulares é proveniente do bloqueio feito pela Justiça Federal de R$ 1.400.000 que o Estado deixou de repassar para o município. Se tentou, não sei se vocês sabem, por 2 vezes um chamamento para os hospitais privados fazerem pelo SUS, não compareceu, foi deserta o chamamento, e aí o Hospital Municipal realmente teve que assumir isso para a população não ficar sem esse atendimento. E sensibilizado com isso, o promotor federal e o senhor juiz fez essa ação, que nos ajudou muito, mas ela tem um limite, que é o limite do recurso, e ele está aí na sua finalização mesmo. A expectativa agora para 2020 é que o número de cirurgias realizadas aumente em comparação a 2019. O assessor técnico da Secretaria de Saúde ainda ressaltou que uma sala de hemodinâmica está prevista para o ano que vem, o que vai facilitar o andamento de várias cirurgias. A sala de hemodinâmica, que é aquela que faz o cateterismo e as angioplastias, a sala está pronta, a parte da sala em si, o equipamento já está na cidade, em montagem, já estamos terminando a construção da sala que recebe o paciente do pós-procedimento, para que o hospital também nós tivemos o cuidado para o hospital não perder leito. Nós temos uma dificuldade de leito. Se a gente amplia a cardiologia, eu posso perder leito para outras áreas. Então, nós criamos um espaço específico ao lado, em anexo à sala de hemodinâmica, para o paciente de hemodinâmica ficar nesse local. Então, o prefeito já determinou que em janeiro essa sala será inaugurada e já inaugurada com atendimento pleno à população. E Uberlândia registrou fortes chuvas na tarde de hoje, cerca de 10,6 milímetros de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, e os ventos chegaram até 50 quilômetros por hora. Em alguns bairros, as ruas ficaram assim, interditadas por causa do volume de água. Foram registradas essas imagens que vocês estão vendo agora, são do bairro Bom Jesus. A Prefeitura de Uberlândia emitiu um alerta amarelo avisando a população por meio das plataformas digitais e pediu para evitar os locais de risco. Também orienta a população a ligar no 199 ou no 193 em
em casos de emergência. E neste Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, devemos promover uma reflexão muito importante. Será que a criação de leis que defendem os direitos das pessoas com deficiência, o país tem avançado em termos de acessibilidade e garantia desses mesmos direitos? É o que nós vamos descobrir na reportagem de Fernando Cunha, com imagens de Lucas Cardoso. Igor nasceu com uma paralisia cerebral que afetou principalmente o lado esquerdo do corpo. Hoje, aos 34 anos de idade, é formado em jornalismo, mas não exerce a profissão. Ele trabalha com carteira assinada numa grande empresa, segundo ele, por conta da lei de cotas que exige a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente vive numa sociedade excludente. Os direitos das pessoas não são muito respeitados pela Constituição, né? A gente vê que a gente tem direito a ir e vir, só que, por exemplo, nas calçadas, é um exemplo básico, a gente não tem essa acessibilidade. A gente tem aquela rampa mal feita, geralmente mal feita, e que não dá continuidade no processo de acessibilidade nesse sentido. As escolas públicas também não são totalmente acessíveis, né? São só 58% que tem esse projeto de inclusão no Brasil inteiro. Então, assim, acho que essa questão de inclusão, ela passa muito por educação, e é o que falta muito no Brasil. Nas horas de folga, ele alimenta um blog pessoal na internet e um canal no YouTube, onde fala sobre as suas experiências e entrevista diversas personalidades da música. Foi onde encontrou um meio de buscar a sua realização pessoal e profissional. O que eu mais prezo é a pessoa ter a oportunidade de sonhar, porque quem sonha tem a possibilidade de realizar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, como é mais conhecido, garante, entre outros direitos, o acesso ao trabalho formal. Em empresas com até 200 empregados, 2% das vagas devem ser destinadas a PCD. De 201 a 500 vagas, o percentual sobe para 3%. Já em empresas com até 1.000 postos de trabalho, é necessária a contratação de, no mínimo, 40 pessoas. Em empresas com número superior a 1.000 funcionários, o percentual de vagas para PCD é de 5%. A Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015, garante uma série de direitos a aproximadamente 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. O cadeirante, por exemplo, tem vagas exclusivas de estacionamento em alguns locais e, mesmo assim, muita gente não respeita. E a ironia é usada para conscientizar, como nesse caso aqui, que tem essa placa que diz que muitos querem usar esta vaga, mas ninguém quer usar esta cadeira. Para o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais e vice-presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, a lei veio para assegurar e promover melhores condições de acessibilidade e de igualdade num país onde 1/4 da população possui algum tipo de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi sancionada em 2015, né, a 13.146 de 2015. Então, muitas coisas nela foram mudadas, né, perdemos muitos benefícios, né, mas, assim, no geral, ela tem nos fortalecido muito para a questão da compreensão das pessoas que têm as obrigações de implementar as políticas públicas de direito, seja ela educação, saúde, assistência social, seja ela habilitação e reabilitação, transporte, essas coisas todas. Melhorou muito, mas tem muito a melhorar ainda. Apesar de ainda necessitar de mais adequações, ele considera Uberlândia, que possui cerca de 120 mil habitantes com algum tipo de deficiência, uma cidade avançada nesse sentido. Muitas coisas melhoraram em Uberlândia. Ela e Curitiba, né, são duas cidades reconhecidas pelo Banco Pan-Americano, né, como cidades modelos em relação à questão de inclusão e acessibilidade, mas não é 100%. No caso de Uberlândia, tem muitas coisas a ser melhoradas, mas muitas conquistas já aconteceram, né? Ele também orienta as pessoas com deficiência que busquem a garantia de seus direitos caso se sintam excluídos de alguma forma. Tem 27 anos aí, praticamente, que foi instituído o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E a gente, quanto Conselho Estadual, a gente preza para que todas as pessoas com deficiência, elas tenham os seus direitos respeitados e preservados.
E para falar hoje sobre esse assunto conosco, recebemos aqui no estúdio a Késia Pontes de Almeida, que é técnica administrativa da UFA. Ela atua como auxiliar de administração no Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Atendimento em Educação Especial, o CEPAI. Boa noite, Késia. Boa noite. Também recebemos aqui a Alessandra da Silva, que é advogada e especialista em educação especial. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Vamos começar falando, então, dos principais desafios da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. O que você acha ainda, Késia? O que seria que a gente poderia elencar ainda dessa garantia dos direitos para que elas sejam realmente cumpridas? O que falta? Bom, a questão dos direitos é uma questão muito dinâmica, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhos, na minha vida acadêmica, né, sempre trabalhei com movimentos sociais, sou formada em História, sou doutorado recente em História e trabalhei com isso. E o que eu mais trabalhei foi a Constituinte, né, de 1988, onde nós tivemos, né, onde as pessoas com deficiência se mobilizaram e disseram: nós queremos falar por nós mesmos e nós queremos dizer o que é bom para nós. Nós não queremos que instituições, ser tutelados, nós queremos ter voz. E ao longo dos anos, né, foram sendo feitas conquistas, mas essas conquistas, né, elas estão dentro de lutas políticas, sociais, né, de quebra desde preconceitos, né, até o efetivo rompimento das barreiras, né, que essas barreiras sejam retiradas, né. Fala-se muito em superação das barreiras, mas o que nós temos que pensar como sociedade é que o ideal é que essas barreiras não existem. Nós podemos não chegar no ideal, mas nós temos que trabalhar para isso. Então é algo dinâmico, né? Não é só eu conquistei uma lei e pronto. Então é algo dinâmico e algo que a gente precisa lutar muitas vezes até para não perder esses direitos. Entendi. Doutora Alessandra, então é possível a gente afirmar que houve sim avanços na questão, né, legais, de direitos, de garantia de direitos, mas ainda estamos ainda engatinhando, né, quando se diz na questão da efetivação do cumprimento dessa lei, né, e da cultura da sociedade em si? Então, o que a gente precisa diferenciar, né, que direitos, né, eles foram conquistados. A nossa legislação nacional, ela é uma legislação muito ampla, que contempla muitos direitos, né? Mas o que nós vemos é que as garantias, né, como esses direitos realmente serão conquistados, então a nossa sociedade ela ainda não está pronta. Muitas pessoas falam assim: você acredita em inclusão? Né? Na realidade, a inclusão ainda não existe. A inclusão ela tem de ser social, em primeiro lugar. É uma sociedade que está pronta para todos. E isso nós realmente não temos. Mas, né, nos últimos, eu vou dizer, talvez 40 anos, 39 anos agora, a gente pensando aí de 1980 para cá, falando aí com a Késia a questão da Constituinte, que foi muito importante nessa luta das pessoas com deficiência se mobilizando e conquistando ali um espaço na legislação principal do país, né? Mas nós vemos assim que esse movimento ele trouxe muitas coisas, mas a sociedade precisa enxergar a pessoa com deficiência como uma pessoa que não precisa ser tutelada, uma pessoa que tem voz, uma pessoa que é capaz de fazer suas escolhas e que tem dignidade para isso, né? Excelente. Olha só, gente, diretamente de Patos de Minas, o Renato de Souza, que é mestre aqui pela UFO, conta sobre a sua dissertação de pesquisa e ele fala sobre a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente nos casos de deficiência mental. Veja o depoimento dele. Olá pessoal, meu nome é Renato, estou aqui para falar com vocês hoje de um tema que eu gosto muito, que é a pessoa com deficiência. Tema esse que foi objeto aí da minha dissertação de mestrado em Direito pela UFO e que me chamou a atenção em 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que acaba entrando em vigor em 2016 e promove uma verdadeira
alteração aí substancial na teoria das incapacidades no Código Civil, de modo que a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência mental, que até então era rotulada como absolutamente incapaz, adquire aí capacidade plena a partir de 2016 e que no primeiro momento a doutrina ela entra em divergência no sentido de que essa alteração teria sido ruim, mas que de certo ponto viria na verdade prejudicar a pessoa com deficiência ao invés de auxiliá-la. Pois bem, o sistema de incapacidade até então vigente no país, ele abordava ele na verdade era um sistema de substituição de vontade, ou seja, a pessoa com deficiência mental, pelo simples fato de ter deficiência, ela já era rotulada como absolutamente incapaz, e todos os atos, tudo que ela precisava fazer, ela precisava aí do aval, da assinatura desse curador. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que atribuiu capacidade plena a essas pessoas, elas foram emancipadas de modo de que o sistema que até então passa a vigorar deixe de ser um sistema de substituição de vontade e passa a ser um sistema de apoio. Na verdade, a sociedade deve apoiar a pessoa com deficiência e não excluí-la de modo a rotulá-la como incapaz. No meu trabalho, eu acabei abordando a questão dessa desproteção, principalmente no mercado de consumo, em que essa pessoa poderia estar exposta aí aos riscos do mercado de consumo, poderia ter o seu patrimônio prejudicado, poderia ser lesada, mas eu acabei por concluir que a alteração ela foi muito bem-vinda, ela promove a dignidade da pessoa. Nós não podemos associar uma ideia de deficiência à incapacidade. A deficiência por si só não torna ninguém incapaz. Continuando a falar então sobre a garantia desses direitos das pessoas com deficiência, Késia, aqui na UFO existem várias ações que visam promover justamente essa questão? Bom, eu trabalho no CEPAI, né, que é o centro que cuida das pessoas com deficiência, que trata das questões de acessibilidade, né. Atualmente nós estamos ligados à Prograde, né, e os desafios são muito grandes, né, porque nós, ao falar da inclusão, a gente tem que falar de construção, né. Então, por exemplo, muitas realidades que a gente não possuía, hoje nós estamos recebendo, por exemplo, alunos com deficiência intelectual, com o SISU. Lá no setor, o que a gente faz? Geralmente, quando o aluno entra, né, pelas cotas, a gente sabe que o aluno entrou. Porém, alguns alunos, às vezes, não se declaram pessoas com deficiência. Então, nós procuramos os alunos na medida possível, né? Apresentamos o setor, né? Quais são os principais ações que nós temos, né? A oferta do intérprete de Libras, né, para os alunos surdos. Também nós temos um sistema de monitorias, onde um aluno disponibilizado, né, de preferência do próprio curso ou que já tenha passado pela matéria, para estar junto ao aluno com deficiência, atendendo a cada tipo de especificidade. Nós fazemos adaptações de materiais, por exemplo, nós digitalizamos livros, né, no caso das pessoas cegas ou com baixa visão. A biblioteca agora também tem uma área especial, né? Aí a biblioteca, ela tem essa ação lá por parte deles. Por nossa parte, nós fazemos a digitalização. Lá eu não sei dizer se eles têm essa parte de digitalização. Muito bom. E, doutora Alessandra, no caso da violação destes direitos, de que forma essas pessoas devem recorrer, né, ao judiciário, buscar seus direitos, onde elas devem buscar a garantia dos seus direitos? Então, assim, eu entendo que o principal órgão, que às vezes é desconhecido pelas pessoas com deficiência e pelas suas famílias, é o Ministério Público, né?
Então, buscando ali que sejam garantidos, fazendo denúncias, não é? E pedindo investigações. Existem os conselhos, mas essa força, essa ação do processo judicial, ela depende muito do Ministério Público ainda hoje, né? Muitas pessoas, elas tentam o Poder Judiciário, mas de uma forma que não lhes contempla, né? O próprio Judiciário não está pronto para atender pessoas com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência hoje, né, trouxe essa questão da autonomia da pessoa com deficiência, dele não ser mais tutelado, mas o que nós vemos na prática é que a maioria das pessoas com deficiência que chegam, né, lá com processos judiciais sempre estão tutelados. Existem muitas coisas que ocorrem que são muito difíceis, por isso que depende do Ministério Público. Por exemplo, eu chego numa audiência, eu sou intérprete de Libras e sou advogada. E todas as vezes que eu tenho um processo com surdos, eu vou pedir um intérprete, porque eu não atuo como intérprete, né? Sim. Eu vou pedir um intérprete para acompanhar. Então, já aconteceu comigo várias vezes, do intérprete não saber Libras. Então, eles chegarem para fazer acompanhamento na audiência e não saber Libras fluentemente, ser uma Libras muito básica. Então, ali, olha bem, a voz do juiz, a voz do autor, a voz do réu, está todo mundo prejudicado. Outras vezes, nós não temos intérprete, ações são iniciadas e concluídas com surdos, partes, e eu não tenho o acompanhamento de intérpretes. E isso, assim, a gente está falando, eu não estou falando de Uberlândia. O que nós estamos falando é de Brasil. Então, existem várias lacunas ainda, isso. né? Uberlândia, nós ainda somos contemplados, temos algumas... o judiciário já está atento a isso, já tem chamado pessoas, às vezes não temos pessoas que são capacitadas para estar ali, né? Existem muitas outras questões, mas no interior mesmo, eu já tive casos de surdos que me procuraram, porque eles foram... alienados, e eu tive uma surda que ela foi alienada, e a filha dela ia tutelar ela, a filha dela tinha 18 anos. E aí eu orientei a realmente procurar o Ministério Público nesse sentido, né? Excelente, então fica a dica para buscar, né, realmente garantir os direitos junto ao Ministério Público. A gente volta a falar sobre esse assunto, agora é a hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região. Nesta quarta-feira, será que continuam as chuvas fortes? A quarta-feira deve ser de chuva em Uberlândia. A temperatura varia entre 19 e 26 graus. Em Patos de Minas também há previsão de chuva, mínima de 19 graus e máxima de 26. Em Monte Carmelo, a temperatura mínima fica na casa dos 19 graus e a máxima dos 26. A previsão é de chuva no final da tarde. A chuva deve continuar em Tuiutaba. A mínima fica em 22 graus e a máxima 29. Em Campina Verde, o tempo também deve ser de chuva, com mínima de 22 e máxima de 30 graus. Confira agora o quadro Mercado de Trabalho e fique sabendo das vagas disponíveis em Uberlândia. O Cine Uberlândia disponibiliza 2 vagas para mecânico de ar-condicionado e refrigeração. O salário é de R$ 1.800 mais benefícios. O contratante pede experiência de 6 meses na área, carteira de habilitação tipo B e ensino médio completo. Oportunidade de emprego para técnico de refrigeração. Para preencher a vaga é necessário ter o ensino médio completo, ter experiência de 6 meses e habilitação tipo B. Remuneração de R$ 2.200. 3 vagas para serralheiro. O contratante pede experiência na área e ensino médio completo. Salário a combinar. Se você se interessou por alguma vaga, o Cine de Uberlândia fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, no centro. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Voltando a falar hoje sobre o direito da pessoa com deficiência, recebemos um comentário na nossa live do Facebook. A Isabel Camargo disse: equipe do JU, como sempre, brilhante nas reportagens. Parabéns pela reportagem a PCD no dia da sua comemoração
Muito obrigada. Em nome de toda a equipe do JU, também agradecemos a sua participação, Isabel. E a gente está chegando ao fim do nosso jornal, mas ainda gostaria de ouvir a doutora Alessandra e a Késia Pontes neste dia. Sabemos os desafios, falamos aqui sobre muitas questões, mas ainda assim é um dia para ser comemorado. Temos sim que comemorar, temos avanços a comemorar. Sim, nós temos avanços e temos desafios, né? Nós estamos agora em um período que nós precisamos lutar pelo que a gente conquistou. Nós temos aí a lei, o PL 6.159, que é uma ameaça à lei de cotas, então, e dentre outros projetos de lei que a sociedade, as pessoas com deficiência, os militantes, né, todos nós, como pessoas, temos que lutar para poder manter esses direitos que foram conquistados com muita luta, com muita garra durante esses anos. Então, são motivos para continuar lutando, Sim, né, hoje? Vamos comemorar e vamos continuar lutando. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, Késia, no JU. Obrigada. Doutora Alessandra, também quero te ouvir para a gente finalizar. Então, eu acho que o que eu posso dizer é um recado para a sociedade, respeito acima de tudo, né? Se coloque no lugar do outro, a questão da empatia, a gente não sabe o dia de amanhã, hoje nós estamos todos bem, amanhã podemos não estar tão bem, ou talvez esse não tão bem me leve a ser melhor, né? Mas respeito acima de tudo, e as pessoas com deficiência, e eu falo assim, questão de dar um emprego ou trabalhar nas escolas com pessoas com deficiência, quem vai trabalhar com as pessoas com deficiência precisa se dar esse direito, de estar com eles e descobrir como essas pessoas foram estigmatizadas e como todas as pessoas têm potencial e como qualquer pessoa com deficiência ou não, as pessoas com deficiência elas são capazes no mesmo nível. Então, respeito acima de tudo, né? Esse é o meu recado aí e empatia, né? Excelente. Muito obrigada pela sua reflexão e contribuição com o Jornal da UFO de hoje, viu, doutora Alessandra? Volte sempre. Obrigada mais uma vez também, Késia, viu? O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e eu te espero amanhã. Tchau.